O governo brasileiro já não conta com um eventual recuo de Donald Trump em relação às novas tarifas de 50% sobre produtos do Brasil previstas para entrarem em vigor em 1º de agosto. Apesar de manter oficialmente uma postura de negociação, auxiliares próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tratam a medida como algo praticamente irreversível. Segundo apurou a BBC News Brasil com 3 fontes do alto escalão do governo, os últimos sinais emitidos pela Casa Branca foram interpretados no Palácio do Planalto como uma confirmação de que a administração norte-americana pretende levar adiante a ameaça tarifária. Entre os indícios mais contundentes estão as declarações públicas e postagens de Trump atacando o governo brasileiro, além da decisão dos Estados Unidos de revogar vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal, incluindo Alexandre de Moraes, e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A medida foi vista como uma escalada diplomática, indicando que as tarifas fazem parte de uma estratégia mais ampla de pressão política. Como exemplo, cita-se o déficit comercial de 410 bilhões de dólares que os Estados Unidos acumularam com o Brasil nos últimos 15 anos, o que, teoricamente, tornaria as tarifas injustificáveis do ponto de vista econômico. A ligação direta feita por Trump entre a política interna brasileira e as tarifas, sobretudo com relação ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF, reforça essa leitura. Em uma carta divulgada recentemente, Trump classificou o processo contra Bolsonaro como uma caça às bruxas e usou a retórica para atacar o atual governo, descrevendo a situação como uma vergonha internacional. Diante desse contexto, o governo Lula aposta em uma estratégia tripla: manter negociações formais com o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, sensibilizar políticos e empresários norte-americanos sobre os impactos econômicos negativos das tarifas e preparar medidas de retaliação. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, lidera o esforço diplomático. Paralelamente, o governo realiza reuniões com representantes da indústria, agronegócio e mineração para traçar planos de contingência. Parte da estratégia inclui mobilizar empresários brasileiros para que seus parceiros comerciais nos Estados Unidos pressionem o Congresso e o governo americano. Um exemplo citado é a tentativa de mostrar que os consumidores norte-americanos serão diretamente afetados, com produtos como café e suco de laranja brasileiros ficando mais caros nas prateleiras. Além disso, uma missão parlamentar liderada pelo senador Nelsinho Trade será enviada a Washington nos próximos dias. O objetivo é tentar convencer congressistas dos Estados Unidos a atuarem contra a entrada em vigor das tarifas. Apesar dessas iniciativas, fontes do governo relatam dificuldades crescentes para estabelecer canais formais de diálogo com a administração Trump. De acordo com essas fontes, as decisões tarifárias estariam sendo tomadas fora dos mecanismos tradicionais, como o Departamento de Estado ou o próprio USTR, e sob forte influência de figuras próximas à família Bolsonaro, em especial o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, atualmente vivendo nos Estados Unidos. Enquanto isso, o governo brasileiro também avalia possíveis ações de retaliação. Em pronunciamento recente em rede nacional, Lula classificou as tarifas como chantagem inaceitável e prometeu utilizar todos os instrumentos legais disponíveis para proteger a economia nacional. Ele citou, entre outras medidas, o acionamento da Organização Mundial do Comércio e a aplicação da Lei da Reciprocidade, aprovada pelo Congresso. Embora o governo evite divulgar detalhes sobre as represálias antes de decisões concretas, fontes próximas ao presidente admitem que novas sanções por parte dos Estados Unidos não estão descartadas. Assim, qualquer ação do Brasil deve ser cautelosamente planejada para evitar escaladas ainda maiores. Com o prazo se esgotando e a tensão diplomática crescendo, o Brasil se vê diante de um impasse: manter a diplomacia e a tentativa de negociação ou partir para o confronto em meio a uma disputa com fortes componentes políticos e imprevisibilidade geopolítica. Se você quer continuar por dentro dos desdobramentos dessa história e acompanhar as principais notícias que impactam em suas finanças e economia, aproveite para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Assim você fica sempre bem informado sobre tudo o que realmente importa. Até a próxima!